Voltamos, estamos aqui para continuar falando sobre agressividade, sobre aquele momento da criança pequena onde ela tem rompantes corporais, onde ela não consegue ainda se expressar, falar e o corpo vai falar por ela. Você já viveu isso com seu filho? Quando ele bate no amiguinho, no meio de uma festa de aniversário, o que você faz? Quando a gente fala de educação, muitas vezes passa pela cabeça da família que educar significa reprimir o comportamento da criança. Educar não é somente reprimir a criança. E uma das questões que eu ouço muitas vezes das famílias é que assim, Carla, mas eu já faço isso há tanto tempo com o meu filho, né? Eu falo com ele, eu converso com ele, eu repreendo a criança e parece que não surte efeito, a criança continua naquele comportamento, a criança continua testando. E eu sempre digo, educar, gente, é persistir, é ter paciência. Quando a gente reprime a criança, quando a gente dá um comando de voz à criança, né, reprimindo aquela ação que ela está fazendo naquele momento, a gente faz com um tom de voz um pouco mais alterado, um pouco mais assertivo, e a criança tende, de fato, a parar aquilo que ela está fazendo, a parar aquela ação. Ela fica até um pouco receosa, um pouco insegura, com medo, por conta mesmo dessa alteração de voz que a gente tem, né, da nossa expressão facial que a gente faz naquele momento. Então, a criança para aquela ação. O problema é que quando a gente reprime a ação, muitas vezes a criança não tem a possibilidade de refletir exatamente sobre aquilo que ela está fazendo. E se ela não reflete sobre aquela ação, ela não tem a possibilidade de mudar também. Ela vai, enquanto esse sentimento de medo, né, entre aspas, aí, do adulto, daquela alterada de voz, tiver ali, né, presente para ela não vai fazer aquele comportamento novamente. Mas a partir do momento que essa memória se acabar, ela vai voltar a ter esse comportamento. Então, quando eu falo educar não é somente reprimir, é porque a gente precisa muitas vezes sim reprimir a criança, falar, dar um comando de voz. A gente precisa explicar para a criança o porquê que ela não pode ter aquele comportamento e principalmente como ela deve agir. Muitas vezes eu vejo que os adultos param aí nessa segunda etapa. Tem até a preocupação de dar uma explicação para a criança. Você não pode fazer porque isso machuca, você não pode fazer porque esse objeto não é seu. Mas a gente não fala para a criança, então, o que ela pode fazer no lugar daquela ação. Então é sempre importante, né? Você não pode mexer no telefone porque o telefone é do papai, mas você pode brincar com este outro jogo aqui que é seu. A gente não dá essa alternativa, a gente só diz para a criança o que ela não pode fazer e a criança fica sem saber o que de fato ela pode e deve fazer nas diferentes situações do dia a dia dela. É importante que a gente transmita segurança para a criança sobre aquela situação para que ela entenda um pouco melhor o que está acontecendo e para que essa situação não interfira nesse comportamento, né, da agressividade ou em outros, porque isso pode aparecer também com outros sintomas sem ser a agressividade. E quando o seu filho bate no amiguinho, como é que você se sente? A maioria dos pais acabam se sentindo um pouco constrangidos, envergonhados nesse tipo de situação, não sabem muito bem como lidar. Primeiro, mantenha a calma, a tranquilidade, até porque a gente precisa passar tranquilidade para a criança. Passar tranquilidade não significa não repreender o comportamento, mas repreender do jeito que a gente estava falando antes. A gente repreende, a gente explica por que não pode agir daquela forma e a gente dá a solução para o problema. E quando é o seu filho que recebe o puxão de cabelo, que recebe a mordida, recebe o tapa, como é que você se sente? Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma avó, ninguém gosta de ver a nossa criança querida sendo agredida, recebendo qualquer tipo de situação que o machuque. Mas a gente não pode também ter uma ação que acabe, de alguma forma, reforçando um comportamento agressivo também na nossa criança. É importante que a gente vá até essa criança, acolha, né? Que a gente dê um aconchego, que a gente diga para ele, puxa, doeu, né? Machucou,
A gente não precisa dizer, não foi nada. Foi sim, a criança está sentindo dor, ela não gostou, mesmo que ela não sinta uma dor tão grande, aquela ação pode ter assustado a ela. Então essa criança precisa sim ser acolhida, a gente precisa valorizar aquilo que ela está sentindo. Agora, a gente precisa também ajudar a mediar essa situação. A gente não pode jamais dizer, então vai lá e bate no seu amigo novamente. Por quê? A gente está justamente condenando uma situação que não é adequada. E se você fala para a criança, vai lá e faz a mesma coisa, você está assinando embaixo que essa atitude é legal. E o que a gente quer é justamente o contrário, né? Então a gente tem que dizer para ela o quê? Você precisa se defender. Quando a gente fala que a criança não pode revidar, não significa que a criança não possa se defender. São duas situações diferentes. Uma coisa é você dizer, vai lá e bate no seu amigo. Outra coisa é, não deixe o seu amigo fazer mais isso com você. Você pode botar a mãozinha para se defender e não deixar o amigo empurrar você. Você pode sair de perto do seu amigo. Você pode chamar o adulto para te ajudar nesse momento. A gente precisa dar ferramentas para que a criança se defenda. E quando a gente simplesmente fala, não bate no amigo, ok, eu não bato, então eu fico parado esperando o amigo me bater, me morder e vira o que muitos pais falam, o saco de pancada. Não, a gente precisa dizer para a criança sim que ela precisa se defender, mas existem outras maneiras, outros modos socialmente aceitáveis para que a criança se defenda. É isso que a gente tem que pensar. O que a gente está ensinando hoje para a criança é a lição que ela vai levar para o resto da vida. Se você ainda ficou com alguma dúvida, manda sua pergunta para a gente poder esclarecer para você. Se você gostou, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais.